Você se sente viciado por algum tipo de alimento em específico? Sente que é muito difícil parar de comer quando você começa, é mais forte do que você? Hoje eu quero conversar com você a respeito do poder viciante de alguns alimentos e o porquê que isso acontece especificamente com a gente. Se você é novo por aqui, meu nome é Carla Rigg, eu sou Health Coach especializada em saúde hormonal, saúde intestinal e psicologia do comer emocional e tô sempre por aqui com dicas e assuntos, informações práticas e fáceis para você colocar no seu dia a dia numa linguagem simples e realista, né, para você entender e colocar em prática. Bom, então vamos lá. Primeira coisa que eu quero te contar aqui é que existe sim uma grande, que existe sim estudos da indústria alimentícia para tornar os alimentos viciantes, para que a gente não consiga parar de comer. E qual que é o conceito atrás disso? É você criar um alimento que ele seja hiperpalatável, para que ele estimule não só a nossa parte digestiva, mas para que ele estimule uma zona do nosso cérebro que é uma zona responsável, né, pela nossa sensação de prazer e de recompensa, mas de uma forma muito forte. E aí, o que é isso? Traduzindo aqui em miúdos, o que isso significa? Uma combinação específica de sabores que tragam essa sensação de hiperpalatividade, né? E aí, olha só que legal. Esse conceito, ele já foi criado já há bastante tempo atrás por um pesquisador de marketing que também tinha um background de psicologia, e esse pesquisador, junto, né, com a indústria alimentícia e a indústria que fazia, na verdade, o funding, né, o suporte para que ele fizesse esse tipo de estudo, para que ele desenvolvesse ou para que ele estudasse qual seria esse sabor, essa combinação de sabores que você não conseguisse parar. E aí, bioquimicamente falando, foi realmente, olha que bacana, foi realmente descoberto que a combinação do açúcar, do sal e da gordura, num ponto, numa medida específica, ela chega como se fosse assim, num ponto ótimo de superestímulo de uma zona do nosso cérebro que faz com que a gente não consiga parar de comer. E, inclusive, não ativa, né, os nossos mecanismos de saciedade, dos nossos hormônios de saciedade no nosso cérebro. Então, eu quero muito que vocês entendam que este poder, essa capacidade viciante de alguns alimentos, ela é literalmente um produto específico, né, da indústria alimentícia, realmente para fazer com que a gente gaste mais e para que a gente coma mais e mais e não consiga parar de comer. E o que tem por trás disso realmente é muito estudo, claro, né, para você fazer essa combinação, mas literalmente qual é o poder de estímulo do seu cérebro pela recompensa, de que forma que que a indústria alimentícia consegue colocar esse alimento como sendo viciante para você. Tá? E aí, o que eu queria falar para vocês aqui? Olha só que legal. Em 2015, foi feito um estudo pela Universidade de Michigan com mais de 500 pessoas. E foram apresentados diversos alimentos diferentes para essas pessoas participantes. E o que eles verificaram é que, assim, 35 tipos diferentes de alimentos demonstraram um comportamento viciante dos participantes em 92% deles. Olha que coisa, né? E aí eu fico imaginando aqui se você tem uma ideia de quais são estes alimentos os mais viciantes. Então, olha só, eu trouxe aqui para você ter uma ideia dos 12 principais alimentos mais viciantes, da escala do mais viciante para o menos viciante. O primeiro deles, pizza, chocolate, chips, cookies, sorvete, batata frita, cheeseburger, refrigerante, bolo, queijo, bacon e frango frito. Né? A lista é gigantesca, mas o mais importante que eu queria trazer para vocês é para entender isso daqui. Olha só, estes alimentos, eles possuem essa combinação específica de sabores, né? Do sabor ótimo, dessa combinação do sal, do açúcar e da gordura,
que ativa realmente esse ponto ótimo, é um alimento hiperpalatável que faz uma produção de substâncias, de neurotransmissores, né, do bem-estar, de dopamina, que literalmente faz a gente se sentir muito bem, que a gente não consegue parar de comer. Então, o ponto principal aqui é: se você sente que você realmente está viciado por algum tipo de alimento e esse alimento é um desse tipo de alimento que é hiperpalatável, é muito importante que você identifique isso e entenda que não é apenas uma questão de gostar desse alimento. Talvez você esteja viciado nesse alimento. E aí, quanto mais você entender que se é um vício, é importante você, se você quiser realmente assim cuidar da tua saúde, né? Porque de repente se o seu objetivo é se manter onde você está, tá tudo bem. Mas se o seu objetivo é ter mais saúde, se é emagrecer, melhorar a sua imunidade, melhorar o seu foco, o seu nível de energia, sem dúvida nenhuma a gente precisa olhar para aquilo que nos faz mal. E se estes alimentos você sente que tem uma relação de dependência bioquímica por eles, é muito importante você entender a importância de retirá-los de sua dieta, mas encará-los como, poxa, existe uma dependência bioquímica por trás. Eu estou viciado nesse alimento. Não é apenas que eu gosto muito desse alimento. E tudo aquilo que tem um vício, gente, tudo que tem um vício por trás tem um desequilíbrio metabólico e isso faz mal, muito mal para a nossa saúde. Então, quanto antes você entender aquilo que você tem algum tipo de vício, retirar do seu dia a dia para que você consiga voltar num patamar de uma pessoa que consegue eventualmente curtir aquele determinado alimento, mas sem essa sensação de vício, melhor vai ser para a sua saúde, sem dúvida nenhuma. Existem muitas coisas importantes que são legais para a gente fazer quando a gente verifica que a gente tem um vício com relação a alguns alimentos específicos. Mas sem dúvida nenhuma, um organismo que está depletado de vitaminas, de nutrientes e de minerais, ele tende muito mais a se viciar com facilidade a alimentos que não são bons, tá? Então, o meu pedido aqui para vocês é exatamente esse. Vamos colocar comida de verdade, nutrientes de verdade na nossa alimentação, porque aí a gente vai literalmente saciar as nossas células, deixar as nossas células mais ricas em nutrientes e os nossos desejos por alimentos que não nos fazem bem e a nossa capacidade, inclusive, de se conectar mais com os nossos hormônios de fome e saciedade, que são completamente prejudicados quando a gente ingere com muita frequência alimentos que são viciantes. Essa nossa capacidade de nos ligar de produzir os nossos hormônios de fome e saciedade vai estar muito mais apurada, sem dúvida nenhuma, tá bom? Então é isso por hoje. Qualquer dúvida pode me mandar uma mensagem ou me escrever aqui nos comentários. Um grande beijo!